Bom dia! Olha eu aqui de novo, demorei, mas voltei. Vocês estavam achando que ia se livrar de mim? Não é tão fácil. Não, 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 não. Né? Prazer em estar com vocês novamente. Espero que todos estejam se cuidando, né, nesse retorno às atividades laborais, ou seja, as pessoas que estão voltando para os seus trabalhos, aquelas que conseguiram se manter, né, que se mantiveram em seus empregos. Boa sorte para todo mundo. Espero que essa pandemia passe logo, né? Ninguém aguenta mais. São 4 meses de inferno astral, né? Onde a gente só vê desgraça nos noticiários, a gente perde muita gente querida e mais que isso é a questão do pânico, todo mundo apavorado em suas casas. Essa questão do pânico vai deixar muita sequela, né? Deixará muitas sequelas para nós brasileiros e a gente aqui do Guarujá. Todo mundo perdeu alguém querido, mas a gente tem que entender que a vida tem que continuar, né? A gente não vai viver a vida toda com medo, né? Na minha aula inaugural, geralmente eu falo sobre isso, né? Das pessoas que desistem, e que algumas pessoas desistem justamente porque são roubadas lá na porta da escola. E eu deixo bem claro, né, para a pessoa: olha, no primeiro dia de aula, ó, se você já entrar com o pensamento aqui, ó, se eu for roubado, eu vou desistir, nem começa. Né? Eu dou a certeza, quase que absoluta, que vai ser assaltado. Né? Que estudar no 1º de maio, no Itapema, e não ser assaltado é a mesma coisa que ir para o Rio de Janeiro e não ver o Cristo Redentor. Né? Faz parte do nosso pacote, né? Infelizmente. Então, a gente não pode ficar arranjando motivo para desistir. Né? É muito fácil você arranjar motivo para desistir das coisas. É muito mais fácil, né? Aliás, é muito mais fácil você arranjar motivo para desistir do que motivo para continuar. Né? Então, arranjar motivo para continuar é extremamente difícil. Fácil é desistir. Desistir é a coisa mais fácil que existe no mundo. Então, eu sempre passo isso para vocês na primeira aula. Não arranjar motivo para desistir. Então, você tem que sempre arranjar motivação para continuar. Arranjar motivo para desistir, qualquer idiota faz. Né? O que é difícil realmente é conseguir um motivo para continuar. Justamente que essa questão da mudança, eu costumo falar para vocês que é uma coisa, um processo mais dolorido, uma coisa que não é tão fácil. Perfeito? Então, vocês, por estarem aqui assistindo a minha aula, vocês vão lá, deixa de ver a novela e vai assistir lá a aula do professor Davi lá no 1º de maio. Os meninos deixam de assistir o São Paulo perdendo para o Mirassol, né? Não pode tirar sarro, né? Ver o São Paulino perdendo, né? Perdendo tempo. Tá vendo como você perdeu tempo? Você podia estar assistindo a minha aula. Estava lá assistindo o jogo do São Paulo contra o Mirassol, né? Passando vergonha. Tá vendo? Então, se você estivesse assistindo a aula do professor Davi, esse problema você não teria. Então, a gente tem que sempre arranjar motivação para fazer coisas novas, desenvolver habilidades e aptidões novas. E o tema de hoje é para a turma do 2º ano de administração, tá bom? E a aula hoje é de administração de vendas. O professor passou para vocês também um tema que vocês, a maioria me enviou, mas alguns estão faltando, depois a gente vai falar sobre isso no final desse vídeo, né? E o tema foi apresentação de vendas. Então, professora, apresentação de vendas é importante? Óbvio que é importante, muito importante você saber montar uma apresentação de vendas. Vocês têm que entender que as pessoas hoje têm pouquíssimo tempo. Tá? Geralmente até aquela pessoa mais simples, dono do pequeno negócio, ela tem pouquíssimo tempo. Agora você imagina uma pessoa que é responsável por uma grande rede, por um atacadão, por um Pão de Açúcar, por um Carrefour, por uma Yamaha, por uma Honda, né, que são grandes marcas, grandes organizações. Então, as pessoas que são responsáveis por isso, principalmente pelo setor de compras, têm pouquíssimo tempo. Tanto que geralmente as coisas lá rolam mais ou menos que no automático.
Então, se você tem um produto ou um serviço para oferecer, você sempre tem que ter uma apresentação de vendas montada. Justamente entendendo que as pessoas que vão te atender são pessoas de pouquíssimo tempo e possivelmente elas não te atenderão de novo. Então você tem, costumo falar, um tiro único, um único tiro para acertar o alvo. Então uma apresentação de vendas é o que vai determinar se você será um bom ou um mau vendedor ou gestor de vendas. Então não adianta você chegar num lugar e mostrar o produto, falar sobre o produto, sem um roteiro prévio. Você tem que ter um maior aproveitamento desse teu tempo, mostrar as qualidades desse produto, falar sobre esse produto ou serviço. Então tem que ter todo um planejamento. Sério, professor? Sério. Eu acho que até na aula eu falei para vocês, olha, no final do ano, todo ano a gente faz um trabalhinho sobre isso. Vocês vão escolher, o professor escolhe um produto e vocês vão montar para o professor uma apresentação de vendas, né, de maneira que quem esteja assistindo essa apresentação queiram comprar esse produto ou serviço que vocês estejam oferecendo. Justamente para que vocês tenham essa capacidade de entendimento da questão do tempo, do planejamento, estratégia, e que isso deve acontecer dentro de uma apresentação de vendas. Perfeito? Então essa questão do roteirinho é importante. E o professor até fala para vocês, olha, vão lá assistir uma apresentação da Herbalife, vão lá assistir uma apresentação da Jequiti, vai lá assistir uma apresentação da Forever. Sério, professor? Sério, vai lá assistir a apresentação da Mary Kay. Agora, o professor também deixa bem claro para vocês, se o professor descobrir que alguém quis comprar algum produto para revender ou virar vendedor, o professor tira ponto! Sério, professor, mas a vida é minha, mas eu tiro ponto. Tá? Sério, professor? Sério. Que eu mando vocês lá tão somente para assistir, entender como é que acontece uma apresentação de vendas. E eu quero que vocês façam o quê? Essa contextualização do que vocês aprenderam em sala de aula e isso que ele está apresentando lá para vocês condiz com aquilo que o professor está falando para vocês em sala de aula. Sério, professor? Sério. Então vocês vão entender que quase toda apresentação de vendas profissional, que é o caso dessas grandes marcas que o professor citou, Herbalife, Jequiti, Forever, quase todas elas existe um roteiro extremamente estudado e que é feito justamente para você morder a isca. Então o professor sempre deixa claro para vocês, não levem cheque, não levem cartão e não assinem absolutamente nada, porque as coisas que acontecem dentro dessas apresentações é justamente uma maneira de forçar vocês a agir por impulso. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. São os gatilhos de venda. Muito cuidado com a questão do impulso. Por isso que o professor deixa claro. Então, se você for assinar alguma coisa, passar o cartão, assinar um cheque, e o professor ficar sabendo, e o aluno e algum colega seu vai caguetar você para mim, eu realmente vou tirar ponto. Tá? Eu quero que vocês tão somente assistam. Se mais lá na frente, quando o curso terminar daqui 4, 5 meses, você realmente comprar aquele produto, quiser ser revendedor, problema seu. Enquanto estiver com o professor Davi, não pode, tá? Eu vou ficar extremamente chateado, porque eu quero que você entenda como é que funciona o processo, e não que você faça parte desse processo. Ficou claro para todo mundo? Então vamos falar um pouquinho sobre o roteiro dessa apresentação de vendas que você vai assistir. Primeira coisa é a questão do estímulo-resposta. Professor, o que é isso? Ele geralmente, nessas apresentações, começa a falar sobre o produto e de pessoas que usaram o produto ou que começaram a vender esses produtos, que eles querem que vocês sejam também revendedores. Pense nisso. Tá? Então fique de olho vivo e faro fino. Então ele vai mostrar histórias maravilhosas de pessoas que em 6 meses, que estavam andando de ônibus e em 6 meses começaram a andar de carro, que pagavam aluguel. Em um ano, essas pessoas já estão morando com casa de piscina, aí mostra a família numa férias na Disney, na Europa, lá com a Torre Eiffel, tá? É verdade isso, professor? Eu nunca vi um caso prático de um vendedor comum, tá? Mas, se acontecer, é 1 em 1 milhão.
Jogador de futebol ganha bem? Ganha. Tá? O Neymar ganha bem. Vê quanto é que ganha o cara aqui do ADG, menos que um salário mínimo, tá? Proporcionalmente. Então, o grande vendedor, qualquer coisa que ele for vender, ele vai ganhar muito dinheiro. Mas não é por causa do produto, e sim por causa do vendedor. Tá? É a mesma coisa do jogador de futebol, tem um monte. Acho que 98% dos jogadores de futebol do nosso país, 98%, mais de 90%, certeza que mais de 98% dos jogadores ganham menos um salário, até um salário mínimo. Até um salário mínimo. Aquelas pessoas que ganham 20, 30, 100 mil reais, tá? São aquelas pessoas que jogam em clube da Série A. São 20 clubes só que temos na Série A. O resto é Série B, C, D, E ainda tem as ligas regionais. Então, a grande maioria dos jogadores de futebol ganha até um salário mínimo. Então a pessoa fala, eu sou jogador profissional. E às vezes ganha menos que um vendedor que está lá na loja. Tá? A gente viu agora nessa época de pandemia reportagens no Globo Esporte em que vários vendedores, vários jogadores profissionais foram entregar pizza, foram trabalhar como pedreiro, foram trabalhar na feira, porque os clubes não estavam conseguindo nem pagar esse salário mínimo. Então, a mesma coisa é o vendedor. Se o cara for um cara talentoso, ele realmente vai conseguir. Mas ele não vai dar certo por causa que ele está vendendo aquele produto. O cara que é talentoso, bom vendedor, ele vende qualquer produto. E isso tem que ficar bem claro. Então, no estímulo-resposta, que vai acontecer nessa apresentação, ele vai começar a colocar as maravilhas que aconteceram na vida das pessoas depois que começaram a vender determinado produto. E aí você está lá falando das maravilhas, vai mostrar as férias na Disney, na Europa, a casa com piscina, né, o carrão na porta, aí você já começa a ouvir aquilo aí, você está cansado, você fica assim. Daqui a pouco ele faz alguma atividade para, né? Acorda todo mundo. Então ele estoura uma bexiga, entra alguém gritando, tem uma parte teatral dentro da apresentação, ele solta uma piada. O nome disso aí é estímulo-resposta. Então ele procura fazer a pessoa rir, ele procura fazer a pessoa tomar um susto, justamente para que a pessoa volte o foco dela para aquilo que está falando. Que a gente costuma falar que a gente consegue ouvir a pessoa até um determinado minuto. A partir daí a pessoa não está prestando atenção em absolutamente nada. Então, quando existe uma apresentação de venda, ele sempre cria uma determinada situação de estímulo-resposta, né, para que volte o público a interagir com aquela pessoa que está falando sobre produto ou serviço. Depois vem a outra parte do roteiro. Então, nós falamos sobre estímulo-resposta. A outra parte é abordagem mental. Então, ele sabe, essa pessoa que está fazendo a apresentação, que ele tem que chamar a atenção de quem está ouvindo. Ele tem que gerar o interesse, o desejo, a ação. E aí que nós chamamos de AIDA. AIDA, professor, é atenção, interesse, desejo e ação. Isso é fundamental numa abordagem mental. Então ele chama a atenção através de estatística. Fala, olha, dos nossos vendedores aqui, de cada 100, 50 ganha mais de 3 salários mínimos. Mostra a questão do fato, um fato relevante que tem acontecido. Olha, a pessoa que estava desempregada, já estava 4 anos sem trabalhar, dependendo do marido. Hoje ela tem a moto dela, tem o carro dela, olha que legal. Vai tirar férias num cruzeiro no final do ano. E vai contando histórias, narrativas, justamente para gerar o interesse e o desejo das pessoas que estão ouvindo aquilo, que possa ser também um futuro vendedor daquele, ou representante daquele produto ou serviço. Então a pessoa está lá ouvindo, está ouvindo. Então, pô, que legal. Quem que não quer ganhar até mais de 3 salários mínimos? Né? Quem não quer? Quem não quer chegar no final do ano poder viajar? Eles costumam até falar que, geralmente, quem trabalha com venda, que ser empregado não é bom. O bom é a pessoa ter o tempo dela, fazer o tempo dela, agir por conta própria. Muito cuidado com isso, tá? Costumam falar que não é legal ser empregado, é legal ser empreendedor, você ser dono da sua vida. Muito cuidado, que isso é uma narrativa também que ele vai construindo para fazer você acreditar, para motivar você a comprar aquele produto ou serviço. Então, eu quero que quando vocês forem assistir as palestras, muita atenção nessa situação, nesse momento da apresentação. A palestra que eu falo é a apresentação de vendas que vai estar sendo feita para vocês. Vai chegar um momento que ele vai começar a construir histórias, narrativas,
para gerar a tua atenção, o teu interesse, o teu desejo, para aí sim poder fazer a parte mais importante, que é a parte da ação. Muito cuidado, tá? Cada empresa tem uma maneira de agir, mas ela vai fazer você tentar entrar nesse barco aí pelo impulso. Então, você vai olhar para o lado, já vai ter um cara com uma maquininha do teu lado, perguntando se você já vai assinar o cheque, com as caixas de produto empilhadas do teu lado, justamente para você ficar constrangido em falar não. E assim, não tem o menor constrangimento, tá? Você vai estar com teu amigo aqui do lado e provavelmente vai ter um representante da empresa do outro. Você pode falar, olha, eu vim só para assistir, gostei muito, tá muito bacana, mas eu vou chegar em casa, vou conversar com meus familiares, vou ver se é isso que realmente que eu quero para minha vida. Mas você sabe que se for entrar nesse barco aí, só a partir de janeiro do ano que vem, quando o professor Davi já não estiver mais na vida de vocês. Por favor, tá? Porque o professor sabe que realmente essas apresentações de vendas são feitas para cercar as pessoas que não têm a cabeça no lugar. Então, vocês têm que ir para essas apresentações já sabendo o que vai acontecer. Está claro isso para vocês? Tá bem claro? Então, é isso. Outra característica dentro de uma apresentação de venda, além do estímulo-resposta e da abordagem mental, é o atendimento das necessidades. Então, a pessoa vai estar falando sobre o produto ou o serviço e vai estar sempre encaixando dentro das necessidades das pessoas. Então, vai colocar na sua cabeça, como futuro vendedor, que as pessoas é que precisam do seu produto e não você precisa vender o produto para a pessoa. Então, quando você tem esse entendimento que as pessoas é que precisam de você e não você, vendedor, precisa das pessoas, você já sai de casa mais motivado. Então, ele vai colocar sempre sabe aquele produto que você nunca precisou? Tá? Vou dar um exemplo para vocês de um produto aí, que eu fui assistir a palestra, achei bem bacana. Eu não vou falar marca, tá? Mas era um composto de babosa. Tá? E a gente sabe que babosa a gente compra na feira, tá lá que a gente usa para cabelo, usa para pele, usa para um monte de coisa. Aquilo ali é como se fosse uma garrafa do Nordeste. Serve de derrame cerebral ou encravada, a turma usa aquele produto. E a babosa você vai comprar na feira é R$10, R$5, é mixaria. Sabe quanto custava um composto, um potinho nessa marca que eu fui assistir? Mais de R$100. Acho que na época, uns 5 anos atrás, devia estar uns 120, 130. Hoje deve estar uns R$200. E aí o que ele coloca? Pô, tá babosa, como que eu vou deixar de pagar 10 e pagar 200? Porque ele começa a colocar situações na babosa. Ele cita que existe são centenas de tipos de babosa. E adivinha qual que é a única que presta? É justamente aquela que custa R$200 e que você vai vender. Somente ela que tem os benefícios. Então ele coloca que esse produto atende uma necessidade. Então não adianta que tenha um produto igual, que o produto não é igual. O bom é aquele que você vai vender, ou aquele que está sendo feita a apresentação ali no momento. Então ele agrega um valor muito alto. Um produto, costumam ser produtos caros, mas ele contextualiza nas necessidades das pessoas. Então eu lembro que faziam de tudo com esse composto de babosa. Servia para pele, para cabelo, para estômago, para tudo que você possa imaginar. Que a babosa lá eles chamavam de aloe vera, né? Então eles colocavam como que a pessoa podia ter vivido até aquele momento sem nunca ter usado a aloe vera, né? Então, quer colocar na tua cabeça que a partir daquele momento você não pode mais viver sem a babosa, que é a aloe vera. Então, ele coloca como se aquilo ali, a partir daquele momento, passa a ser uma necessidade fundamental do ser humano, né? Então, ele entende que quem está ali realmente tem que entender que aquele produto tem que ser consumido, é importante aquilo ali na vida da pessoa, que aquilo ali só vai fazer bem, e que a pessoa viveu até aquele momento sem usar aquele produto, foi um absurdo, né? Você até se sente culpado. Pô, como que eu nunca usei babosa na minha vida? Como que eu nunca usei babosa? Né? Você sai de lá realmente culpado por não ter usado babosa. Pode parecer piada, mas ele coloca aquilo como se fosse um atendimento e uma necessidade sua fundamental. Tudo bem? E a última parte desse roteiro de uma apresentação de vendas é a resolução de problemas. Então, isso é fundamental. E a pessoa que está montando uma apresentação de vendas, ele sabe que as pessoas que vão consumir algum produto ou algum serviço, sabe que esse produto ou serviço pode ter algum tipo de problema. E as pessoas querem
que esses problemas sejam resolvidos. Então, é sempre muito importante numa apresentação de vendas que se coloque a maneira como que você resolve esse produto, então, os problemas desse produto. Então, geralmente vai ter um SAC, que é um serviço de atendimento ao consumidor, para resolver os problemas. Vai ter uma garantia, dependendo do tipo de produto ou serviço, tem uma garantia. A questão da assistência técnica desse produto também vai ser muito valorizada dentro de uma apresentação e tem que ser valorizado. Perfeito? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu estivesse montando a apresentação de uma marca de carro novo. Então, eu continuaria lá no estímulo-resposta, abordagem mental, atendimento de necessidade. E quando chegasse aqui na resolução de problema, é importantíssimo que eu coloque isso. Imagina uma marca nova. Vou dar um exemplo para você de uma Nissan, tá? Ou da Hyundai. Eram marcas que até pouco tempo no Brasil não existiam. Deve ter uns 10 anos, ou até menos, que essas marcas estão no nosso país. E porque grandes marcas, mesmo de automóveis, tiveram muita dificuldade de vir para o nosso país. Porque nos anos 90, veio para cá uma marca russa. Na época nem era russa, era soviética. Não, União Soviética, era Lada. Eram uns carros muito bonitinhos, muito bacana, e que chegaram no mercado arrasando o quarteirão. Então eram carros com ar-condicionado, que a maioria dos carros brasileiros não tinham ar-condicionado, com a parte econômica, com a parte de design de carro, completamente moderno, a parte de conforto, de estofamento de banco, som, tudo já embutido. Os carros brasileiros na década de 90 eram verdadeiras carroças. E essa marca soviética chegou causando aqui no mercado. Então era um carro brasileiro sem nada, que a gente chama carroça. Era como se fosse hoje uns 40 mil, se fosse jogar no preço de hoje. E esse carro soviético, com todos esses itens de conforto, custava 30, 35 mil. Então muita gente foi para esse carro soviético. O que aconteceu foi que depois houve uma crise econômica, houve uma problemática aí de taxação de produtos importados, e essa marca soviética resolveu dar no pé. O que aconteceu? Milhares de carros tinham sido vendidos. E imagina você ter um carro soviético, quebrou um vidro. Você vai lá na Rússia buscar esse vidro, quebrou um amortecedor. Você vai lá na Rússia buscar um amortecedor. Então, quem ficou com o carro ficou literalmente com o mico na mão. Fora que não era fácil achar um mecânico que soubesse lidar com essa marca. Então, a pessoa até dava uma gambiarra, mas não tinha uma pessoa especializada para lidar com aquele produto. Não tinha um lugar para comprar as peças desse produto. Então, realmente era um baita problema. Então, várias pessoas se sentiram enganadas. E aí, o que aconteceu? Depois que essa marca soviética foi embora, ficou só realmente aquelas 4 marcas nacionais, que não são nacionais, mas eram multinacionais, mas que estavam instaladas no nosso país. Fiat, Chevrolet, Volkswagen e Ford. E a gente ficou assim até comecinho dos anos 2000, né, quando começaram a chegar várias outras marcas. E essas marcas tiveram dificuldade também por causa disso, que o brasileiro já tinha tido um trauma de marcas importadas. Aí o que a Nissan fez para tirar esse trauma? Para você confiar no meu produto, que eu tenho produto, tenho preço, tenho qualidade, mas eu sei que você não confia em mim. Eu sei que você, consumidor, já tem um trauma. Então, te dou 5 anos de garantia. Então, a Hyundai, a Nissan, para conseguir entrar no mercado, tiveram que dar 5 anos de garantia e assistência técnica por contrato. Então, se acontecesse qualquer problema, eles teriam que dar um jeito de resolver. Mas se tivesse que voltar lá, nesse prazo de 5 anos de garantia, eles tinham que resolver o problema. Tá? Ou teriam que pagar outro carro, tudo pelo contrato, estava bonitinho lá. Então, foi uma maneira de colocar, você que está traumatizado, você que está pensando nesse problema, eu estou resolvendo esse teu trauma, eu estou resolvendo esse teu problema. Então eu vou te garantir agora assistência técnica, eu vou te dar a garantia desse meu produto, e você pode ter certeza que nesses 5 anos aqui, eu garanto para você que a gente resolve absolutamente tudo. E até mudou um pouco o comportamento dessas indústrias que estavam sendo já instaladas aqui no Brasil desde a década de 60. Então, antigamente, a garantia de um carro era 1 ano. Tinha componentes do carro que eram 6 meses. Então, hoje, com essas grandes marcas que vieram, Nissan, Toyota, Hyundai, que começaram a dar 5, hoje dificilmente você tem um carro que não tem pelo menos 2 anos de garantia, 2 a 3 anos de garantia.
Então, essa foi a grande vantagem dessas marcas. Mas deu para entender nessa questão de resolução de problemas? Então, você tem que perceber onde estão as objeções do futuro cliente e tentar agir em cima dessa objeção. Tá? Então, você tem que agir em cima disso e tentar resolver o problema. E isso tem que estar bem claro numa apresentação de vendas. Tá bom? Então, você tem que esperar perguntar, você tem que apresentar essa situação, se tiver essa objeção, e o que vai ser feito. É isso. Tá? Então, acho que também foi um trabalhinho que eu passei para vocês, né, na aula de administração de vendas, esse tema apresentação de vendas. E tem pessoas me questionando, né, professor, o que está acontecendo? Por que as notas dos trabalhos não estão com excelência, não estão com 9, que é a nota máxima, né? E eu deixo claro para vocês que a maioria está recortando e colando. Aí, nesse trabalho que eu peço os itens, eu peço introdução, que é para ler o trabalho e fazer uma síntese daquilo que você vai apresentar no trabalho. Aí a pessoa coloca uma síntese de 2 linhas. O trabalho vai falar sobre a apresentação de vendas. Acabou a introdução. Aí eu peço para fazer a conclusão, para você ler aquele trabalho e tirar tudo que você aprendeu naquele trabalho. Aí eu tenho que ler. O trabalho é sobre a apresentação de vendas. O trabalho é legal. O trabalho fala de estímulo-resposta. Aí depois já vai. O trabalho é sobre resolução de problemas. Esquece até de citar os outros itens e o que aprendeu em cada item. Então, esse é o grande motivo das notas estar mais ou menos em um determinado patamar. Tá bom? E quando a pessoa lê o trabalho, faz uma introdução bacana, ou no recorte e cola, faz um conteúdo bacana também, acaba faltando algum item. Então, eu vi, acho que 2, 3 alunos que realmente tentaram ler, tentaram fazer o conteúdo, tentaram fazer a conclusão, ou tentaram fazer a conclusão, introdução, uma síntese daquilo que vai ser apresentado, mas sempre falta item. Então, o professor gosta de realmente pedir um trabalho mais completo, justamente por causa disso. Né? A gente sabe que mais para frente, quem sai do 1º de maio vai fazer uma faculdade. E um aluno de 1º de maio não pode fazer um trabalho de qualquer jeito. O professor tem que cobrar excelência. Então, eu costumo sempre falar, você tem que fazer sempre o melhor que você pode fazer. Professor, eu tenho poucas condições. Tá, aluno, então você tem que fazer o máximo que você puder com as condições que você tem nesse determinado momento da sua vida. E eu não vejo esse esforço. Então, é isso. Tá. Alguns alunos também vieram, professor, eu não posso digitar, estou sem computador. Eu aceitei. Tá? Aceitei esse manuscrito. Mas assim, tem que ter introdução, tem que ter conclusão. Não é porque está manuscrito que tem que copiar o que está escrito no texto e colocar no caderno. Isso aí é cópia, isso não é trabalho. Então, é isso que o professor está pedindo para vocês. Tá bom? Espero que vocês entendam esse lado. Outra coisa também que eu acho importante deixar bem claro é, como estamos em pandemia, o professor relevou situações que o professor nem em pensamento relevaria. Então, o professor deu prazo bem dilatado para que vocês entregassem os trabalhos. E mesmo assim, alguns alunos não entregaram o trabalho do 1º bimestre e nem do 2º. Nós já estamos no 3º. E as notas vão ficar baixas. Então, eu estou pedindo para que esses alunos mandem para mim. Professor, mas você já está dando nota baixa, que não está legal, vai ser nota mais baixa? Ainda vai. Vai ser. Só que você tem que entender o seguinte. Uma coisa é você ficar com 0. Aí você ficar com 0 no 1º semestre, no 2º semestre você tem que ficar com 10. Se você me entrega um trabalhinho e ficar com 3, 4, em vez de tirar 10 no 2º semestre, que é uma coisa praticamente impossível, você precisa tirar 6, 6,5, que é uma coisa plausível, dentro de uma realidade possível, que você consegue sem se esforçar. Tá bom? É isso que eu estou pedindo para vocês. Então, quem não entregou, por favor, entrega. Eu vou tirar um pouquinho dos pontos, mas, por favor, entregue para não se prejudicarem no 2º semestre. Abraço para vocês.